E no Concílio Mundial das Igrejas, eles disseram: vem, Santo Espírito, renova toda a criação. Esse foi o tema geral. Agora, a senhora que fez o principal discurso de abertura foi a senhora Chung Kyung. E ela depois, então, queimou a lista das pessoas mortas que ela invocava. Bem, foi ela que fez o discurso. Ela é uma professora universitária e ela subiu ao palco dançando com alguns aborígenes, em roupas primitivas. Então ela invocou os mortos. Ela invocou Agar, Urias, os bebês mortos por Herodes, Joana d'Arc, pessoas mortas nas câmaras de gás, Mahatma Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King. E, finalmente, ela também invocou o espírito do nosso libertador, Jesus Cristo. E então ela queimou a lista como um símbolo. Agora, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui de fato. Ao combinar esses fogos de artifício verbais com uma performance de dançarinos aborígenes e coreanos, Chung estava de fato representando uma dramática evocação do Espírito Santo como fêmea. Ela o ligou a Agar, aquela mulher que foi explorada e abandonada por Abraão e Sara, e disse: eu não mais acredito num Deus onipotente, macho, guerreiro, que salva todos os bons e pune todos os maus. Chung invocou os espíritos dos mortos 18 vezes, dizendo que eles haviam sofrido injustiças e que a sua voz clamava, e que se não ouvíssemos os clamores desses espíritos, nós não seríamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo. E ela disse: não fiquem incomodando o Espírito Santo, invocando-a toda hora. E eu espero que a presença dos nossos espíritos ancestrais aqui conosco não incomode vocês. Será que isso é bíblico? Claro que não é. Mas ela é uma pastora da maior igreja protestante na Coreia. E ela agora é uma professora universitária. Chung Hyun-kan se formou no Seminário Teológico União. E eu já falei para vocês que esse seminário é maçônico. E Chung se tornou professora de uma universidade só para as mulheres na Coreia. A maior universidade do mundo só para as mulheres, com 20 mil alunas. Ela disse: as 3 deusas das quais eu quero falar para vocês são Kali, do hinduísmo, Kuan Yin, do budismo, e Ena, uma divindade filipina. Esta é a minha nova trindade. E ela acrescentou: a igreja cristã tem sido muito patriarcal. E nós estamos aqui reunidos para destruir a idolatria patriarcal do cristianismo. Então, é isso que a principal palestrante do Concílio Mundial de Igrejas falou. Ela explica: eu venho de uma tradição xamanista, budista, confucionista, taoísta e cristã. E quando eu olho a história de nossa religião, nós temos mais de 5.000 anos de xamanismo, mais de 2.000 anos de taoísmo, mais de 2.000 anos de budismo, 700 anos de confucionismo e somente 100 anos de protestantismo na Coreia. Portanto, quando eu vou ao templo e olho a Buda, eu me sinto tão jovem. Buda morreu com 80 anos e Jesus morreu com 33 anos. E é por isso que Jesus era jovem demais para compreender. Uau! Eu acho que o meu intestino é xamanista, meu coração é budista, o hemisfério direito do meu cérebro é confucionista e o hemisfério esquerdo do meu cérebro é cristão. E eu digo que os deuses formam uma família, eles estão juntos. Então vocês estão percebendo aqui a direção na qual o Concílio Mundial de Igrejas está indo? E ela também disse: nós acreditamos que esta energia doadora de vida vem de Deus e está em toda parte. Ela está no sol. E isso, de novo, isso é nojento. Isso é panteísmo. Ela está no chão, ela está nas árvores. E se você se sente cansado, se você se sente sem energia, se você se sentar em silêncio, se você for até uma grande árvore e pedir: dê-me um pouco da sua energia vital, e se você pedir ao sol um pouco dessa energia vital, será que isso é cristianismo? Isso é claro que não é cristianismo. Mas ela também foi a porta-voz do Concílio Mundial de Igrejas em Harare, em Zimbábue, em novembro de 1998, e ali ela realizou uma dança sensual. Ela declarou que testemunhar de Jesus Cristo para outra pessoa é de fato um ato de violência. Bem, então vamos ao cerne da questão. Testemunhar sobre Jesus Cristo é um ato de violência? Por quê?
Porque você está fazendo o quê? Porque você está indo contra os direitos humanos do outro indivíduo, que pode ser, quem sabe, um budista, um hindu. Ele tem direito de ser o que é, e se você disser a ele qualquer outra coisa, que ele tem que acreditar em Jesus Cristo, então você está cometendo um ato de violência? Em outras palavras, então o que eu estou fazendo agora é um ato de violência? Tá bom, muito obrigado. E quando disseram para ela o que Jesus falou em João 14:6, a resposta dela foi que Jesus se equivocou. E é por isso que o Concílio Mundial de Igrejas usa demônios de todos os tipos. E nós temos oicumene. O que oicumene significa? Aqui está um exemplo de oicumene. Vamos perguntar para a webpage do Concílio Mundial de Igrejas o que oicumene significa de fato. A palavra ecumênico é derivada do termo grego oikumene, que pode ser traduzida como todo o mundo habitado. E é quando nós percebemos que o mundo inteiro pertence a Deus, que nós percebemos que nós somos um. Todas as pessoas do mundo foram feitas à imagem de Deus, de modo que somos chamados a proteger o bem-estar de todos. Agora, vocês se lembram o que eu disse para vocês sobre o que havia falado Gary Carr sobre a antiga religião babilônica, através do cabalismo, através da maçonaria, que controla o marxismo, as sociedades secretas políticas dos Estados Unidos, o sistema bancário mundial e o Concílio Mundial de Igrejas? Vocês acham que ele estava certo? Eles estão ensinando, Jesus está errado. Ele era jovem demais para entender. Nós temos que adorar a natureza e todas essas coisas. Isso não é bíblico. E Alice A. Bailey, a fundadora da fé em Lúcifer, em 1919, predisse que surgiria uma igreja mundial e que o esboço definitivo dessa igreja apareceria no final do século. Não haverá nenhuma separação na Igreja Universal. A loja sagrada de todo verdadeiro maçom, percebem como tudo está junto? E os círculos internos das sociedades esotéricas. Deste modo, os objetivos e a obra das Nações Unidas serão solidificados em uma nova Igreja de Deus, dirigida por todas as religiões e por todos os grupos espirituais, colocará um fim na grande heresia da separação. Bem, isso exigiria toda uma palestra, isso é coisa pesada. E eu vou falar numa das palestras que ainda vão vir sobre as Nações Unidas e sobre o ocultismo. Este é um assunto pesado. E ela está aqui dizendo que as igrejas, as lojas maçônicas, as sociedades esotéricas, no final do século, trabalhariam juntas para fazer uma nova igreja mundial. Agora, como cristão, eu creio que Jesus é o único caminho. Será que eu posso me unir a essa sociedade? Sim ou não? Parece que vocês estão tão convencidos. Isso é muito estranho. Norman Vincent Peale. Agora, quem é Norman Vincent Peale? Provavelmente um dos maiores pregadores de nosso tempo, mas ele também era maçom de grau 33. Porque a maçonaria sempre aceita de braços abertos homens de todas as denominações, de todas as crenças religiosas. A única exigência é que os bons homens creiam no arquiteto supremo e na imortalidade da alma. É claro que nada disso é bíblico. Os maçons, de fato, vão além do sectarianismo estreito e do dogma limitador. Eles concordam com a declaração do famoso escritor Edmund Burke. O corpo de toda verdadeira religião consiste na obediência à vontade do soberano do mundo, na confiança em suas declarações e na imitação de sua perfeição. É isso que Norman Vincent Peale disse como maçom de grau 33. O bispo Carl Sanders também é um maçom de grau 33. Ele pertence à Igreja Metodista Unida. O Rabi Seymour Atlas, o Dr. James Westbury, diretor executivo e editor da Igreja Batista Dominical de Georgia, ele também é um grau 32. E o reverendo Lewis Grant, superintendente distrital da Igreja Metodista Unida, também grau 33. Bem, Norman Vincent Peale disse: eu descobri que o rito escocês e a loja simbólica defendem a crença de que não deve haver apenas uma religião. Eles respeitam todas as principais religiões do mundo. E Billy Graham diz que Norman Vincent Peale é o seu grande mentor. É interessante, pois ele tem um mentor que é um maçom de grau 33.
Billy Graham, o evangelista cristão mais popular do mundo, era listado na internet como sendo um maçom de grau 33. Mas por eles mesmos, depois de muita crítica, eles retiraram essas listas da internet. O próprio Shaw era um maçom de grau 33. E ele revelou que Billy Graham esteve na sua cerimônia de iniciação. E no seu livro, O Engano, ele fala sobre um proeminente evangelista que frequentava a maçonaria, só para que ele conseguisse publicar um livro. Norman Vincent Peale é definitivamente um maçom de grau 33, um ex-capelão da grande loja maçônica de Nova York. E é esse aqui que Billy Graham diz que é o seu mentor. Robert Schuller, maçom de grau 33, aqui está na internet onde você pode procurar, mas também há muitos outros escritos que confirmam isso. Eu não estou usando apenas uma única fonte. Eu estou citando de várias fontes. Oral Roberts, Jesse Jackson, a maioria dos fundadores dos Mormons, os Testemunhos de Jeová, todos eles. Mas vamos dar uma olhada em Norman Vincent Peale. Ele apoiava as mensagens que são chamadas de as Cartas de Jesus, escritas por Jane Pauseri e Anna Brown. Ele apoiava essas cartas escritas através de médiums. Estas cartas maravilhosas e santas foram escritas diariamente num período de 2 anos, que começou certa manhã em 1978. As cartas foram ditadas por um espírito não vivo, que se identificou como Jesus Cristo. Aqui está a referência bibliográfica. E Peale acrescenta, não importa se esses escritos vieram de Jesus de Nazaré ou do Jesus de Jane. Eles todos vieram da mesma consciência, e essa consciência é Deus. Eu faço parte de Deus, e Jane e Anna fazem parte do mesmo Deus. Bem, é isso que ensinava Norman Vincent Peale, e este é o mentor de Billy Graham. E falando do ocultista Kreskin, Norman Vincent Peale diz que tudo o que ele está fazendo é dramatizar o que eu tenho pregado e escrito por anos. E outro livro chamado Os Mortos Estão Vivos e Podem Se Comunicar com Você, esse outro livro também foi promovido por Peale. Ele o chamou de uma obra-prima. Eu espero que ele seja lido amplamente. Ok, e esse é o mentor de Billy Graham. Continuem se lembrando disso. E o autor deste livro é Harold Sherman, um médium e espírita que escreveu um livro para acompanhar esse outro livro, chamado Vida Após a Morte. Isso aqui é linguagem da serpente, linguagem demoníaca, ou é linguagem divina? O que vocês acham? O Papa João Paulo II visitou uma sinagoga judaica em 1986. Na viagem de 1987 aos Estados Unidos, ele se encontrou com os protestantes e os ortodoxos. Em 1888 e 89, a Rússia abriu as portas para o movimento carismático. Eles se tornaram todos uma grande família feliz. E um jornal católico chamado Cruzeiro do Sul diz: o principal rabi de Israel fez uma visita ao Papa. E o patriarca da Igreja Ortodoxa e o Papa também se encontraram, e nesse encontro havia muitos símbolos maçônicos. E Israel convidou o Papa para visitar a Terra Santa. E o Papa fez uma visita à viúva de Schindler. Este aqui é o Rabi Robert Jacobs. Vamos ouvir o que ele tem a dizer nesta edição aqui. Em 1965, o Vaticano II mudou isso. Jacob diz que o Segundo Concílio do Vaticano marcou uma virada histórica para as relações entre judeus e católicos. E ele diz que o Papa João Paulo II fez coisas extraordinárias para mostrar respeito ao judaísmo. Ele foi o primeiro Papa a visitar uma sinagoga. E Jacobs afirma, nenhum Papa na história romana já tinha feito isso, mas ele fez. E isso dá a todos os judeus uma sensação de que pela primeira vez na história da igreja cristã, o judaísmo é apreciado como tendo a sua própria integridade, o seu próprio caráter. E para mim é um privilégio tremendo me encontrar com este Papa extraordinário. E então, quando o Papa visitou St. Louis, vejam o que ele disse, Jacob falando. Nós nos regozijamos e crescemos. Eles crescerão com flores abundantes e se regozijarão com um cântico alegre. Isso é muito interessante. Este aqui é Alexei, o patriarca russo. Ele também está comprometido com o ecumenismo.
Ali está ele com o cardeal Cassidy. E eles têm muito mais liberdade. E aqui está de novo um símbolo, o ecumene, o Papa e o Patriarca juntos. E nós temos um reavivamento da ortodoxia oriental. O ocultismo também tem um reavivamento. As religiões da Ásia estão sendo reavivadas. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, Soka Gakkai e o espiritismo. No mundo está havendo um reavivamento religioso. O fervor religioso e o conflito religioso crescem. Vocês já notaram isso? Mas por que isso? Porque através do caos e do conflito pode-se levar à unidade. Torne a dor da separação maior do que a dor da união. Tese, antítese, síntese. Essa é a filosofia hegeliana. Grandes expectativas, diz o patriarca de Constantinopla. Nós uniremos as igrejas. Então, na abertura do Centro Cultural Islâmico em Roma, os bispos católicos compareceram e o Papa João Paulo II os cumprimentou. Islamismo e catolicismo. E nós vamos falar sobre isso numa próxima palestra que eu vou dar. O problema é como fazer com que judaísmo, islamismo, cristianismo fiquem juntos. Estes são documentos da Academia Católica de Trier. Notem o que eles estão usando aqui. O que significam todos esses símbolos estranhos nestes documentos? Os mesmos símbolos aparecem aqui, pentagramas, símbolos religiosos num círculo, o seminário papal, essa estrutura aqui com o tal místico. O que isso significa? Trata-se do emblema do centenário da Igreja Católica nos Camarões. Bem, eles estão usando aqui mandala, estes são símbolos das religiões orientais. Todos eles representam a unidade de todas as igrejas. Aqui está o Papa e o Dalai Lama juntos. Bem, mas de qualquer forma, nós vamos estudar este assunto também no aspecto protestante. Este vai ser o próximo tema. Nós faremos isso numa próxima sessão. Nós temos discutido acerca da união das igrejas. E eu gostaria agora de mostrar a vocês os grandes pregadores protestantes e o que eles estão de fato pregando. Robert Schuller é listado em muitas páginas da internet como um maçom de grau 33. Bem, a gente prova o pudim quando a gente come. Ele escreveu aqui no livro A Quarta Dimensão, no prefácio, eu descobri a realidade da dimensão dinâmica da oração que vem através da visualização. Não tente entender, apenas desfrute. É verdade, funciona. Eu já experimentei. Agora, a visualização é o modo pelo qual você começa a visualizar alguma coisa que se torna parte da sua fantasia. Eles treinam as criancinhas a fazerem isso. É uma técnica do ocultismo. É ocultismo. Aqui está a sua famosa catedral, o Palácio de Cristal. Ali está ele, esse grande pregador. Mas vocês sabiam que ele pegou as plantas desta catedral e as levou para Roma para que o Papa as abençoasse? Isso é muito interessante. E o filho dele agora está ficando mais velho e vai assumir o ministério. Robert Schuller diz o seguinte no livro Autoestima, a Nova Reforma. Ele escreve, a teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Página 64. Isso é muito interessante. Essa é a fala de um verdadeiro maçom. Vocês não concordariam? Sim, na página 153 ele escreve, um papel clássico do púlpito no protestantismo tem sido pregar sermões. Isso quer dizer doutrinar mais do que educar. Dentro dessa forma de comunicação, há uma inclinação inerente, intrínseca, para intimidar, manipular e, por isso, ofender a qualidade mais apreciada da pessoa humana, sua dignidade. Bem, isso tudo está soando como o Vaticano II. Vamos nos preocupar com liturgia, vamos fazer todas essas outras coisas maravilhosas em vez de pregar a palavra.
Ele escreve na página 14, o pecado é qualquer ação ou pensamento que rouba o ser humano de sua autoestima. Isso é interessante, porque eu pensei que, como a Bíblia disse, o pecado é a transgressão da lei, certo? Ele escreve na página 26 e 27, o que nós necessitamos é de uma teologia da salvação que comece e termine com o reconhecimento da fome de cada pessoa pela glória. Eu pensei que justificação era algo que realmente jogasse a glória humana no pó. Era isso que eu pensava. Algo que engrandecesse a Jesus e me diminuísse. Não é isso que a Bíblia ensina? Ele deve crescer e eu devo diminuir. Uau! Página 68. Nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, de inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. Essa é uma teologia interessante. Na página 75 ele diz, a cruz santifica a viagem do eu, pois a cruz protegeu a autoestima perfeita do nosso Senhor, impedindo-a que se tornasse orgulho pecaminoso. Agora, na minha opinião, isso é pura blasfêmia. Na página 135 ele diz, Cristo é o ideal, pois ele era a autoestima encarnada. E eu que pensava que Jesus veio aqui para nos mostrar a humildade. A minha Bíblia diz que ele era humilde. E ele continua dizendo que Jesus nunca chamou uma pessoa de pecador. Em vez disso, ele usava a sua repreensão para aqueles que costumavam empregar autoridade religiosa para gerar culpa e faziam com que as pessoas perdessem sua habilidade de apreciar e desfrutar do seu direito à dignidade. Isso é interessante também. Eu pensava que ele tinha dito, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não foi Jesus que disse isso? Então, eu posso dizer que este homem está usando um documento estranho, não se parece em nada com a Bíblia. Ele diz, o problema da igreja é que ela tem uma teologia centrada em Deus. E já faz séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Nós não somos maus, nós somos simplesmente mal informados acerca de quão bom nós somos. Vejam que declaração fascinante de Robert Schuller. Seria um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E eu que pensava que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria a todos do pecado, da justiça e do juízo. Jesus sabia disso. Ele teve muito sucesso ao alimentar a sua autoestima. Ele sofreu na cruz para santificar a própria autoestima. E ele carregou a cruz para santificar a nossa autoestima. A cruz há de santificar a viagem do eu. Isso não é patético? Este homem não é cristão. Ele é um maçom. Agora, lembrem-se que quando eu digo maçom, eu quero dizer um alto maçom, porque os graus mais baixos da maçonaria não sabem nada disso. Então eu estou falando do alto maçom. Schuller ampliou esse pensamento no dia 8 de dezembro de 1980, no show do Phil Donahue. O Schuller disse, Jesus tinha um ego. E por isso ele disse, se eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Vejam que Jesus estava numa viagem do ego. Isso é revoltante. Agora, veja uma pergunta que fizeram a Schuller. Como é que a cruz pode, como você escreve, santificar a viagem do ego e tornar-nos orgulhosos à luz de passagens que dizem, eu abomino o orgulho e a arrogância, Provérbios 8:13. O orgulho antecede a destruição, Provérbios 16:18. O Senhor abomina todos os orgulhosos, Provérbios 16:5. Não sede orgulhosos, Romanos 12:16. O amor não se ufana, não se ensoberbece, 1 Coríntios 13:4. De fato, Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, 2 Timóteo 3:2. Essa pergunta é uma boa pergunta, eu já gosto desta pergunta.
Por que nós deveríamos fazer qualquer coisa para encorajar as pessoas a se tornarem amantes de si mesmas? Se Paulo, de fato, advertiu as outras pessoas que haveria um estado de impiedade nos últimos dias. E Schuller responde, eu espero que você não pregue isso, porque você poderia fazer muito mal a muitas pessoas lindas. Se você pregar esse texto, homem, eu espero que você dê o tipo de interpretação a ele que eu dou. Do contrário, você vai afastar as pessoas. E essas pessoas vão ficar iradas contra você. E elas vão rejeitar a Bíblia, elas vão se afastar de você e elas vão ligar a música rock e a Madonna. Só porque isso está na Bíblia não significa que você deveria pregar. É muito difícil pregar sobre estes textos e não parecer que você não tem humildade. Percebem como essas pessoas viram tudo de cabeça para baixo? Então Robert Schuller escreveu no USA Today, em 1989, o que me separa dos fundamentalistas é que eles estão tentando converter todo mundo, fazendo com que as pessoas creiam no que eles creem. E nós sabemos que há algumas coisas em que todas as religiões concordam. E nós enfatizamos estas coisas sem ofender aqueles que têm pontos de vista diferentes. Esta é uma citação do USA Today. Schuller disse, quando nós sabemos que já fomos redimidos, nós reconhecemos que nós fazemos parte da família de Deus. E nós, então, ficamos prontos para sonhar esse grande sonho divino de construir o reino de Deus no mundo. Então, obrigado, espada e trombeta. Agora, o reino de Deus, eu pensava que não era deste mundo. Vocês não pensavam assim também? E Robert Schuller disse depois do seu 10º programa, quando ele foi parabenizado pela Madre Teresa, ela ainda estava viva naquela época, ele disse que Billy Graham também o parabenizou, S. Scott King o parabenizou, Martin Luther King, todos os presidentes vivos dos Estados Unidos e também Sammy Davis Jr., que era satanista. Todos eles o parabenizaram. E ele disse, o que nós precisamos é positivizar as palavras que têm uma conotação negativa. Não há dano maior que possa ser feito do que ficar falando da condição pecaminosa e perdida do homem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se o homem não perceber que ele está numa condição pecaminosa e perdida, então ele não vai precisar de Salvador, então ele vai estar perdido mesmo. Eu acho que nada que foi feito em nome de Cristo e sob o emblema do cristianismo provou ser mais destrutivo para a personalidade humana e, portanto, mais contraprodutivo para o evangelismo do que essa estratégia pouco cristã, rude e cruel de tentar tornar as pessoas cientes de sua condição pecaminosa e perdida. Isso é revoltante. Bem, mas ele ainda vai mais longe do que isso. Vamos ver o que realmente ele é. Ele diz, os mantras mais eficientes empregam o som do M. Você percebe isso quando você repete as palavras I am, que em inglês significa eu sou, eu sou, eu sou. A meditação transcendental não é uma religião, nem é necessariamente anticristã. Uau! Você pode então cantar I am. O que você acha disso? Você está de fato dizendo, eu sou Deus. Certamente você não está dizendo isso, Sr. Schuller. Está? Os metodistas, os anglicanos, todos eles se reúnem e começam a crer na vida após a morte. Bem, no livro Autoestima, a Nova Reforma, Robert Schuller escreve, nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, da inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. E nós podemos orar. Percebam o que o Sr. Schuller está dizendo. Sr. Schuller, lamento, nosso Pai que está no céu, honorável seja o nosso nome. O que Robert Schuller está dizendo? Ele está dizendo que ele é Deus. Essa teologia é bíblica ou demoníaca? Vocês, por favor, me digam. Vocês escolham. É demoníaca. E quem é que aprova essa teologia? Quem gosta dessa teologia?